Aos 18 anos, adolescente, estudando muito pro vestibular. Aos 18 anos, aproximadamente, eu perdi o meu irmão com câncer. Ele lutou 4 anos contra a doença e faleceu quando ele tinha 21 anos na época. Foi um momento muito difícil para mim. Na minha família, a gente se trata com apelidos de animais. Ele foi apelidado de Leãozinho, porque realmente ele lutou tudo que ele pôde contra a doença. A minha mãe, por causa do jeito dela, agitado, é a Esquilo. O meu pai, que ele é aposentado por invalidez, desde que eu tinha uns 12 anos, ele se aposentou, então ele ficava em casa e a gente sempre via ele dormindo. Ele tem o apelido de Koala. E o meu apelido é Coelho. É o Coelho, não é a coelha, é o Coelho. Eu ganhei esse apelido por causa dos meus dentes grandes, mas também porque na época que meu irmão estava doente, em uma Páscoa, eu decidi fazer uma surpresa para ele. Na época, a gente tinha um guarda-roupa que abriu aquelas portas assim, não era de porta de correr. E ele, na época, já não andava mais, porque o câncer foi no cérebro. Ele estava acamado, eu esperei a minha mãe colocar ele na cadeira de roda e levar para o sol. Aí eu pintei o meu rosto de coelho, fiz o desenho, pus a orelha de coelho, escondi dentro do guarda-roupa junto com o chocolate. Quando a minha mãe colocou ele na cama, eu fiquei observando pela fresta, porque era um guarda-roupa bem antigo. Eu fiquei observando pela fresta e quando a minha mãe colocou ele na cama, eu saí de uma vez, Feliz Páscoa, batendo nas portas. Eu juro pra vocês que ele quase andou de tanto susto. E eu fiquei muito sem graça, porque minha mãe queria me bater, porque ela também assustou. Pensou que fosse um ladrão, qualquer coisa. E eu fiquei muito sem graça, comecei a chorar. E meu irmão, sem fôlego, falou assim, nossa, que coelho atentado. Ele não sabia o que ele falava, mas ele assustou, ficou branco. Eu comecei a chorar, minha mãe veio para me bater. E depois disso a gente começou a rir. Mas é muito legal recordar dessa história, porque o meu desejo era levar alegria. E foi uma alegria com susto. E a partir disso, meu apelido na minha casa é o Coelho Atentado. Ele até falava, Coelho Tentado. Por que eu tô contando isso tudo? E o que isso tem a ver com a trombose? Porque aos 18 anos, adolescente, estudando muito pro vestibular, acontece essa situação de você perder o seu único irmão e tudo perde o chão naquele momento. Então, eu vivenciei uma situação de extremo sofrimento que gerou impactos no meu corpo, que foi a rosácea. Hoje eu sei que é rosácea, mas na época, gente, que foi em 2007, quando ele faleceu, eu tava no primeiro período da faculdade, tudo novo, aquela transformação de adolescência, você perde seu irmão. E eu comecei, depois da perda dele, meu rosto todo começou a aparecer erupções vermelhas. Algumas davam casca e doía muito. Eu falava com a médica, eu falava assim, eu não posso nem chorar, porque quando eu choro, saudade do meu irmão, né, da dor, da perda dele,
ardia, porque você imagina seu rosto aqui, escorre uma lágrima, que tem um pouco de sal, ardia. Então eu fiquei mais ou menos até o final da minha faculdade passando por vários médicos para tentar descobrir o que era. E SUS, vocês sabem, né? Não é fácil. A gente vai, volta, demora a marcar com um especialista. E foi aquela luta, até eu falar com a endócrina que cuidava de mim na época, porque desde a adolescência eu tomo remédio para hipotiroidismo. E eu falei com ela que eu já não aguentava mais aquela situação no meu rosto, porque passava uma pomada, melhorava, mas depois voltava dobrado. E apesar de eu fazer faculdade de psicologia e saber o quanto o nosso psicológico interfere no nosso físico, eu não sabia colocar isso para os médicos para eles me ajudarem no diagnóstico. E ela falou, olha, cheguei a fazer biópsia, inclusive, porque como meu irmão teve câncer, aí abrem as possibilidades. Então eu fiz todos os exames, até que a endócrina falou assim, olha, vamos tentar anticoncepcional? E eu falei, mas anticoncepcional? Eu tava com 23 anos, nunca tinha feito uso de anticoncepcional oral, justamente por não querer usar algum remédio sem necessidade. E ela falou, essa é uma oportunidade a gente usar anticoncepcional. Não entendia, não tinha noção, estava em sofrimento. Ela falou, me receitou. E eu comecei a usar o bendito anticoncepcional. Comecei a passar muito mal, senti dor de cabeça, e voltei na médica, correndo, né? Consegui um retorno e voltei. Ela falou assim, não, então eu vou te receitar um outro. Receitou esse outro anticoncepcional. E em menos de um mês, plim, eu tive a trombose. Como que foi, gente, essa situação? Quando eu lembro, é até difícil contar, porque foi extremamente difícil. Eu estava no domingo em casa, a minha mãe é manicure e ela estava fazendo a minha unha. E a gente, ela observou, falou, você tá com uma perna mais inchada? Tá, a gente não tinha nem noção dos efeitos, do que era trombose, do que não era. E eu, mãe, eu tô estudando muito, último período da faculdade, falei, deve ser alguma coisa relacionada a isso. Fui dormir, eu lembro exatamente que foi de um domingo para uma segunda. Dormi, tranquila, acordei na segunda-feira de manhã, fui levantar. Ao virar da cama, que a gente faz aquele movimento, né, pra sair da cama, senti que a minha perna não ia. E meio dormindo, meio acordada, a hora que eu olhei pra minha perna, gente, toda preta,